Graça e paz, Igreja de Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa te abençoar. Eu queria que você meditasse nessa palavra junto comigo. E eu estava meditando sobre isso quando o Senhor Jesus falou que a Pedro, que Satanás pediu para peneirá-lo. E o Senhor rogou ao Pai para que ele não sucumbisse na fé. Por que Deus permite que alguém possa ser tentado? Ele nunca vai permitir que alguém seja tentado somente para ser derrotado, se perder no meio do caminho. Então, eu posso fazer uma comparação com toda vez que algo é produzido numa fábrica, ele passa por um período de provas, para ver se de fato ele não vai ser vergonha, para o produtor, o fabricante, porque depois que ele sai sem provas, sem testes, ele pode envergonhar o fabricante. Então, Deus permite que algumas coisas venham sobre a nossa vida, venham provas sobre nós, para que a gente, na hora em que precise estar de pé, a gente esteja diferente, a gente esteja mais resistente, a gente esteja mais sólido na fé e possa suportar e dar exemplo àqueles que estão começando na fé. E o interessante é que nós vemos um Pedro que não era ainda convertido. E esse que é o problema das pessoas. Elas pensam que o verbo crer, que está na Bíblia, significa acreditar que Deus existe. Mas não é acreditar. O verbo crer, que está lá, é o verbo confiar a sua vida. É colocar a sua vida nas mãos de Jesus. É começar a confiar nas suas palavras. Então, tanto que a frase que logo em seguida Jesus falou para Pedro foi: quando tu te converteres, apacenta, cuida dos meus cordeiros, cuida do meu povo. Então, toda essa prova que Pedro passou apenas mostrou que Pedro, ele não ainda estava pronto. Ele ainda estava apenas convencido de que Jesus era o Senhor. Ele falava muito, ele demonstrava muito que acreditava, passou vergonha muitas vezes. Jesus mandou que Satanás saísse da vida dele porque cogitava as coisas dos homens e não as de Deus. Então assim é um homem convencido. Ele cogita das suas próprias coisas e não as coisas de Deus. Ele continua andando por caminhos errantes. Ele acredita que Jesus é o Senhor, ele acredita que Jesus é o Salvador, assim também como os demônios acreditam, está escrito lá em Tiago, mas ele ainda não confia, ele não aposta a sua vida nas palavras de Jesus. E eu vi um dia desse que a fé, na realidade, não é pedir e receber coisas, não é acreditar que essas coisas vão chegar, mas fé é obedecer a palavra de Deus, mesmo que você não consiga ver ainda a sua resposta. Isso é fé. Isso é a fé do fruto do Espírito Santo. Então eu quero que você medite nessa palavra e pense bem. Talvez você esteja passando por muita tribulação, porque na realidade mesmo, você ainda não se converteu. Mas o dia que você se converter, e é para isso que veio a prova, para você se converter de fato, para você começar a confiar nos seus pastores, confiar nas palavras, na direção que ele dá, na direção que Jesus dá na sua palavra, principalmente, mas também confiar nos seus profetas, porque a Bíblia fala que se confia no profeta, você prospera, você conquista. Então que você possa meditar nesta palavra e colocar em prática a sua fé, confiando na palavra, mesmo que você não tenha ainda recebido aquilo que de Deus lhe foi prometido. Deus te abençoe e te guarde, e
creia nesta palavra em nome de Jesus. Amém.